Sogra convida ex do filho para todos os eventos familiares para provar que ele escolheu errado e tudo explode quando ele não aguenta mais no aniversário de sua mãe e a bane de nossas vidas. Para contextualizar, eu 28F, sou casada com meu marido Shawn 28M, há 2 anos. Shawn e eu namoramos por 2 anos antes disso, mas nos conhecemos há vários anos desde o ensino médio. Não começamos a namorar até alguns anos após o fim da faculdade. Eu o conheci em um restaurante do nada, trocamos números, saímos em alguns encontros e foi assim que chegamos aqui, quase 4 anos depois. Antes de mim, Shawn estava namorando outra garota do ensino médio, Diane. Ela estava um ano abaixo de nós e estava com Shawn desde a escola secundária. Ele e eu não éramos exatamente próximos, mas tínhamos muitos amigos em comum na escola, então eu via muito ele e Diane juntos. Depois que nos formamos no ensino médio, perdi contato com ele porque ele foi para a faculdade em outro estado e não nos víamos muito durante esse tempo. Quando finalmente nos encontramos naquele restaurante vários anos depois, acabei perguntando sobre Diane e ele me contou que eles haviam terminado 1 ano e meio antes. Ela foi quem o deixou porque queria coisas diferentes na vida e queria um tempo para explorar o mundo, mas disse que voltaria para ele um dia, o que apenas significava que ela queria ficar solteira por um tempo e ver outros homens sem culpa, mas queria manter Shawn por perto como uma opção reserva. Então, ele continuou amigo dela após o término, mas minimizou o contato com ela. Quando me conheceu, ele já havia superado quase totalmente Diane, e eu também comecei a vê-lo de uma nova forma, porque ele tinha crescido muito desde a última vez que o encontrei no ensino médio. Shawn e eu nos tornamos amigos muito rapidamente e facilmente quando nos conhecemos há 4 anos e ainda compartilhamos o mesmo relacionamento fácil e descontraído até hoje. Ele diz que isso é algo que ele nunca teve com Diane, e ela sempre tentava fazer com que ele a perseguisse porque acreditava que isso a tornava mais atraente. Ela flertava com outros caras, às vezes saía com suas amigas o tempo todo sem se preocupar em falar com ele por dias, e nunca se importava em saber como Shawn se sentia sobre o comportamento dela. Ele ficou com ela porque era jovem e tolo, e também porque pensava que precisava fazer aquele relacionamento funcionar, apenas porque estavam juntos há muito tempo. Outro motivo era sua mãe, que era uma grande fã de Diane. Diane conheceu minha sogra, Sharon, 49F, muitas vezes enquanto estavam juntos, e sempre que Diane visitava, Sharon a elogiava e agia como uma pessoa totalmente diferente. E pelo que Shawn me conta, Diane fazia o mesmo por Sharon, elogiando-a incessantemente e agindo como uma pessoa completamente diferente para impressioná-la. Elas fofocavam e falavam sobre outras pessoas, principalmente outras amigas de Shawn, o que ele não gostava, e às vezes até sobre as tias e primas de Shawn. Diane também é bonita de forma convencional, o que fazia com que Sharon gostasse ainda mais dela. Eu não entendo porque isso é tão importante, mas é o que é. Shawn me contou que mesmo depois do término deles, Sharon continuou a convidar Diane para eventos familiares e jantares festivos. Ele tentou conversar com sua mãe e fazê-la parar de convidar Diane, mas ela alegou que gostava muito dela e que mesmo que tivessem terminado, ela e Diane ainda eram amigas, então não via problema em recebê-la. Elas conversavam quase toda semana e eram realmente boas amigas, então isso continuou mesmo depois que comecei a namorar Shawn e ele me apresentou à sua família. Eu me senti muito estranha com isso no começo, e ainda me sinto, mas há uma razão pela qual tenho aguentado isso por tanto tempo. Shawn me levou para conhecer sua família no Natal de 4 anos atrás. Estávamos namorando há bastante tempo, quase 8 meses. Diane também estava presente lá e foi absolutamente horrível comigo o tempo todo. Ela implicava com minha aparência, minha altura, minha roupa, minha maquiagem e outras coisas. Ela era esperta o suficiente para fazer tudo parecer muito humorístico, como se estivesse apenas brincando. Mas Shawn sabia o que ela estava tentando fazer e tentou me defender, mas Sharon o interrompeu e diretamente perguntou se eu tinha algum problema com as piadas de Diane, me colocando em uma situação difícil. Eu sabia que se dissesse que não estava bem com isso, elas fariam parecer que eu era insegura ou algo assim, e me rebaixariam ainda mais. Então decidi manter uma postura firme e disse que não me importava. Foi mesquinho da minha parte, mas assim que eu disse isso, vi que elas ficaram surpresas e irritadas, então soube que tinha feito a coisa certa. Quando Shawn e eu voltamos para casa, ele me pediu desculpas pelo comportamento de Sharon e Diane e me disse que garantiria que sua mãe não convidasse mais Diane, mas eu fui quem disse a ele para não fazer isso. Eu sabia o tipo de mulheres que elas eram e não queria perder para elas, se é que você me entende. Não queria que elas acreditassem que me intimidaram ou me fizeram sentir insegura, porque não fizeram, e senti que precisava provar isso. Então expliquei isso para Shawn também. Ele ficou surpreso com a minha opinião sobre isso, mas não interferiu mais depois daquele dia. Desde então, em cada reunião familiar que Sharon organizou, Diane esteve presente e todas as vezes, elas se comportam da mesma maneira comigo. Comentários sarcásticos, elogios falsos ou tentativas constantes de trazer à tona o passado de Diane com Shawn, mesmo quando não há necessidade, só para tornar a situação constrangedora para mim. Enfrentei tudo isso com coragem e tentei permanecer o mais
mais indiferente possível. Sharon até mencionou várias vezes que Diane era a nora que ela sempre quis. Ela teria preferido e seria uma esposa melhor para Shawn, indiretamente. Era irritante, mas tentei permanecer imperturbável, porque enquanto Shawn estivesse ao meu lado, eu realmente não me importava com o que elas diziam. Então, Sharon e Diane poderiam falar sem parar e isso não faria diferença para mim. É assim que venho lidando com isso nos últimos 4 anos e planejo ter a mesma atitude nos próximos 4 anos. Eu não serei a primeira a perder a calma, com certeza. Agora, vamos ao que realmente aconteceu no incidente que me trouxe até aqui. 3 dias atrás, Sharon comemorou seu 49º aniversário, e todos os anos, ela celebra com toda a família e amigos. Este ano, Shawn não queria ir e, em vez disso, queria ir à festa de noivado de seu colega de trabalho, que coincidentemente era no mesmo dia. Ele tinha motivos válidos, pois seu colega só ficaria noivo uma vez e eles eram muito próximos. Mas Sharon o forçou a prometer que iria à sua festa de aniversário e acabou desgastando-o depois de alguns dias. Então decidimos ir àquela festa. Como em todos os outros eventos, Diane também foi convidada, e por algum motivo, ela estava muito bem vestida. Até Sharon estava vestida demais, mas pelo menos era seu aniversário que estávamos celebrando. Shawn e eu decidimos que íamos sair depois que Sharon cortasse o bolo, e em seguida, iríamos para a festa de noivado. Por volta das 17h30, meu sogro trouxe os bolos e ficamos surpresos ao ver 2 bolos, porque um deles dizia Feliz Quase Aniversário de Casamento. Shawn e eu não sabíamos o que o outro bolo significava e nem ninguém mais sabia, então esperamos que a aniversariante explicasse. Em vez disso, foi Diane quem assumiu o comando, e para nossa surpresa, pegou Shawn pelo braço e o trouxe para ficar ao lado dela. Estávamos ambos muito chocados para fazer qualquer coisa, porque ele foi colocado sob os holofotes, todos estavam olhando para ele. Então, Diane começou a falar e explicou que quase 10 anos atrás, no aniversário de Sharon, Shawn se ajoelhou e lhe deu um anel de compromisso, porque ambos tinham 18 anos na época e estavam prestes a ir para faculdades diferentes dentro de alguns meses. Já fazia 10 anos desde aquele dia e ela ainda usava aquele anel no dedo, que ela até mostrou orgulhosamente para todos os presentes. Em seguida, ela deu um abraço desconfortável em Shawn, que ele não retribuiu, e Sharon os aplaudiu enquanto falava sobre como, desta vez, ela permitiu de bom grado que roubassem a cena para que pudessem celebrar o que poderia ter sido. A coisa toda foi tão incrivelmente ridícula que Shawn e eu simplesmente ficamos parados em silêncio com nossas bocas abertas, assim como todos os outros convidados. Por alguns bons minutos, nenhum de nós disse nada porque não sabíamos o que poderia ser dito em resposta a algo tão louco. Diane continuou a tagarelar, brincando sobre como Shawn era seu quase marido e Sharon era sua quase sogra, então aquele era seu quase aniversário, como se não entendêssemos qual era a piada. Sharon cortou o bolo do suposto aniversário para dá-lo a Shawn. Primeiro, ela deu um pedaço a Diane e depois tentou alimentar Shawn, mas acho que ele voltou a si e se afastou de sua mãe quando ela trouxe o pedaço de bolo perto de sua boca. Ela parecia surpresa quando ele fez isso e perguntou o que estava errado. Quando ela fez essa pergunta, foi quando tudo desmoronou e Shawn começou a gritar com ela e Diane sobre o que haviam feito. Ele as criticou e finalmente deixou sair anos e anos de raiva na festa. Ele chamou as duas de superficiais, estúpidas e egocêntricas ao ponto de serem delirantes, e disse que estava envergonhado de ter se envolvido com Diane e de ser realmente filho de Sharon, porque ambas eram as mulheres mais desprezíveis que ele já teve o azar de conhecer. Admito que até eu fiquei um pouco surpresa com aquele desabafo, porque Shawn geralmente era um cara muito tranquilo e raramente gritava ou ficava com raiva das pessoas. Levava muito para empurrá-lo ao limite, e Sharon finalmente conseguiu isso, com a ajuda de Diane, é claro. Depois que Shawn terminou de gritar com elas, ele saiu furioso da festa comigo e pegamos um táxi para a casa do colega de trabalho dele. Tentei conversar com ele no caminho, mas ele parecia visivelmente chateado e disse que não queria falar sobre sua mãe e sua ex naquele momento, então deixei pra lá. Quando chegamos à outra festa, o humor dele parecia melhorar ao encontrar seus amigos e outros colegas de trabalho, e fiquei aliviada por vê-lo melhor naquele dia. Quando voltamos para casa, ele estava com o melhor humor e decidi falar sobre o que aconteceu na festa novamente, porque achei que ele gostaria de falar sobre isso então. Ele não quis e, em vez disso, acabei ouvindo um sermão sobre como parte disso era culpa minha também. Quando mencionei o incidente na festa, ele me disse que concordava que Sharon e Diane tinham tentado me humilhar com o bolo, mas que eu também não era completamente inocente. Eu fui a única que por anos o forçou a ficar quieto e permitiu que Sharon e Diane se comportassem como quisessem nesses eventos, porque eu sentia que precisava provar a elas que eu não me importava. Eu fiz tudo isso girar em torno de mim e da minha necessidade de mostrar às pessoas o quanto eu era despreocupada, mas esqueci totalmente que Shawn estava tão envolvido nisso quanto eu e que isso estava afetando os nervos dele também. Sharon, Diane e eu éramos as que jogavam os jogos mentais, mas ele era quem estava sofrendo e ninguém se preocupava em ver como ele se sentia em relação a tudo isso. Ele não esperava isso de sua mãe ou de sua ex, mas esperava isso
isso de mim e disse que eu meio que o decepcionei ao colocar meus próprios sentimentos acima dos dele em relação à situação. Naquela noite, discuti com ele e disse que ele estava sendo muito duro e injusto comigo, mas agora que olho para trás com a cabeça fria, acho que ele tinha um ponto. Eu o forcei a ficar quieto por anos enquanto sua mãe convidava sua ex para eventos familiares para me rebaixar. Atualização. Então, eu pedi desculpas a Shawn esta noite, li os comentários, fiz muita introspecção e conversei com alguns amigos sobre isso também e cheguei à conclusão de que eu estava errada e que tudo o que ele disse naquele dia era verdade. Eu estava colocando meus sentimentos acima dos dele e estava tão ocupada agindo como se o comportamento de Diane e Sharon não me incomodasse que nem parei para pensar que, talvez isso incomodasse Shawn. Pelo bem dele, eu deveria pelo menos deixá-lo pôr um fim nisso, se ele quisesse. Eu fiz colocar seus próprios sentimentos de lado por anos, para que eu pudesse ganhar um jogo mental doentio com pessoas de quem eu nem gostava, e ao fazer isso, coloquei em risco o único relacionamento que realmente importa para mim. Eu estraguei tudo muito feio, então sabia que precisava compensar isso. Shawn estava me dando o ombro frio desde o dia da festa, e eu também estava tentando agir como se isso não me afetasse. É uma coisa que eu sempre tive e sempre foi um problema, porque minha resposta é sempre fingir que as coisas não me incomodam, mesmo quando incomodam. Eu quero ser percebida como despreocupada e imperturbável por qualquer coisa, então ajo assim e engarrafo meus sentimentos. O que agora percebo que é um mecanismo de enfrentamento realmente insalubre e definitivamente preciso trabalhar nisso se quero que meu casamento funcione. Mas hoje eu faltei ao trabalho e decidi comprar jantar para ele em seu lugar favorito, junto com um bolo de chocolate que dizia "Desculpa" escrito nele. Cheguei em casa, preparei tudo e fiz o ambiente o mais romântico possível porque sei que ele adora desculpas sentimentais de comédias românticas. Além disso, eu estava realmente muito arrependida por tudo que o fiz passar sem querer. Ele chegou em casa à noite depois do trabalho e ficou muito surpreso ao ver o que eu tinha preparado para ele. Ele me perdoou em 15 minutos após a sua chegada. Tivemos uma reconciliação emocionante e acabei chorando porque estava muito assustada com a possibilidade de perdê-lo por causa disso, já que ele não estava falando comigo. Conversamos sobre as coisas e agora tudo está melhor entre nós, desde que reconheci o meu erro. Expliquei a ele minha constante necessidade de ser percebida como alguém tranquila e relaxada, alguém indiferente, basicamente sem motivo algum, além de parecer legal, e porque não quero ser vulnerável diante das pessoas. Essa é a verdadeira razão por trás de toda essa confusão. E ele entendeu e respeitou a forma como reconheci isso e disse que trabalharia nisso em vez de continuar reprimindo e engarrafando meus sentimentos. Ele também se desculpou por ter sido rude comigo, mas não acho que ele precisava fazer isso. Ele fez isso porque é um bom homem e porque me ama, o que realmente me faz pensar que venci na vida. Depois que terminamos o jantar, finalmente falamos e abordamos o que havia acontecido no outro dia com Diane e Sharon. Eu não tinha ouvido falar de nenhuma das duas após a festa e depois da minha briga com Shawn, tudo havia saído da minha mente de qualquer maneira. No entanto, Sharon estava constantemente mandando mensagens para ele, fazendo-se desculpar com Diane, que supostamente estava inconsolável e tomada pela tristeza por causa do comportamento de Shawn com ela. Tive que me esforçar muito para não revirar os olhos enquanto lia as mensagens que Sharon estava enviando ao meu marido para fazê-lo se sentir culpado e se desculpar com aquela mulher. Sharon estava tentando fazer parecer que o bolo e toda quase piada do aniversário era apenas isso, uma piada, e que não havia nada que estivesse insinuando com isso, mas eu chamo isso de besteira. Estamos falando de um cara casado aqui, e certamente elas teriam inteligência suficiente para perceber quão inadequado e desrespeitoso isso foi para mim. Elas seguiram em frente com isso porque queriam me humilhar na festa. Então não poderiam simplesmente descartar nossos sentimentos dizendo que era apenas uma piada e que Shawn tinha levado as coisas longe demais. A audácia de até mesmo sugerir que Shawn e eu tínhamos levado as coisas longe demais e que desrespeitamos elas com aquele desabafo e depois saímos foi simplesmente risível. Shawn estava ignorando as mensagens dela de qualquer maneira e hoje, depois de ver essas mensagens, decidimos cortar contato com ela. Já tínhamos tido o suficiente das besteiras dela e não queríamos mais fazer parte disso. Atualização 2. Há 3 dias, Shawn e eu bloqueamos Sharon e Diane em todas as nossas redes sociais e ele disse ao seu pai que não queria mais falar com sua mãe. Seu pai respeitou isso porque entende os sentimentos de Shawn, mas também se recusa a interferir agora, já que também ama sua esposa e sabe que não pode deixá-la. Então ele está fora disso completamente como esteve nos últimos anos. Não concordo com o comportamento do meu sogro, mas não posso fazer nada a respeito. Tudo estava indo bem nos últimos 2 dias, mas hoje Shawn de repente me ligou do nada e disse que tinha que ir ao hospital o mais rápido possível, porque aparentemente sua mãe tinha caído do topo da escada e fraturado a perna. Seu tio materno foi quem o informou e ele saiu assim que soube, assim como eu. Chegamos ao hospital que seu tio havia mencionado mais ou menos ao mesmo tempo, mas antes de podermos entrar, Sharon nos parou e estava completamente bem. Ela e Diane nos
nos emboscaram na área do estacionamento do hospital e nos disseram que isso era a única maneira de chamar a atenção de Shawn, porque ele as bloqueou em todos os lugares. Minha aparição era algo que elas não tinham previsto, mas elas simplesmente me ignoraram e continuaram conversando com Shawn normalmente, como se não tivessem feito nada de errado. Diane tentou explicar a ele que tudo que ela fez na festa foi uma brincadeira e que não tinha intenção de ofendê-lo, enquanto Sharon a apoiava. Shawn as ouviu por um tempo, depois disse para sua mãe e sua ex ir se ferrarem bem na cara delas, que ficaram chocadas, e saiu novamente comigo. Quando tentamos entrar em nossos respectivos carros, Sharon começou a gritar conosco, mas não esperamos para ouvir o que ela tinha a dizer. Tenho certeza de que ela estava nos xingando, mas não importava porque ela mentiu para ver Shawn novamente, e eu não conseguia imaginar algo mais manipulador do que isso. Shawn voltou para a casa do hospital porque estava muito estressado, mas eu tive que voltar ao trabalho. Enquanto eu estava no trabalho, recebi uma mensagem de um número que não reconheci e aconteceu de ser a mãe de Shawn. Ela gritou comigo por 15 segundos inteiros antes que eu conseguisse desligar a chamada. Eu estava apenas desprevenida enquanto trabalhava, caso contrário, nem teria atendido a ligação. Mas ela estava gritando comigo e tudo o que ouvi foram palavras de baixo calão no volume máximo. Não sei por que ela estava com raiva de mim, pois eu não tinha nada a ver com o comportamento de Shawn. Ela mesma empurrou seu próprio filho a esse ponto, não eu. De qualquer forma, eu a bloqueei e tentei seguir com o meu dia. Finalmente, quando cheguei em casa por volta das 18 horas, consegui falar com Shawn. Ele me disse que também bloquearia o resto de seus parentes que eram próximos de sua mãe, junto com seu tio, porque agora estava claro que ela faria qualquer coisa para fazê-lo perdoá-las e falar com elas. Isso é tudo que podemos fazer agora, porque não é como se eles estivessem nos ameaçando de alguma forma e nem nos vigiando consistentemente nem nada do tipo. Então uma ordem de restrição está fora de questão. De qualquer forma, Shawn conversou com o pai e lhe contou o que aconteceu hoje, mas ele ainda se recusa a intervir. É uma escolha dele, e Shawn ama seu pai, então eu não estou dizendo nada no momento, mas não acho que o comportamento do meu sogro seja um grande exemplo de ser um bom pai. O mínimo que ele poderia fazer é conversar com sua esposa e defender seu filho, mas ele se recusa a fazer até isso. Shawn ama seu pai, mas o homem nunca se levantou por ele quando se trata de Sharon, e eu só fiquei calada por respeito ao relacionamento deles, caso contrário. Teria muito a dizer sobre como toda a sua família é ridiculamente estúpida, pessoas que literalmente nunca pensam em nada além de si mesmas. Como um homem como Shawn faz parte de uma família assim, eu nunca vou entender. Atualização 3. Oi pessoal, então já se passou uma semana desde a última atualização. Ontem, decidimos entrar com um pedido de ordem de restrição contra Sharon e Diane por causa de algo que fizeram comigo, ou pelo menos tentaram fazer, para ser mais precisa. Eu estava voltando do trabalho no outro dia, cerca de 3 dias atrás, e era uma quinta-feira. Nas quintas-feiras, eu geralmente paro em uma cafeteria perto do meu escritório e peço um frappuccino como um pequeno agrado. Na quinta-feira passada, eu estava prestes a fazer o mesmo, mas assim que entrei na loja, Diane e Sharon saíram de seus assentos onde estavam esperando por mim e vieram direto ao meu encontro com seus cafés. Antes que eu pudesse reagir, ambas me jogaram café na cara e em seguida, Diane até pegou um pouco do chantilly do copo dela e despejou no meu cabelo. Eu fiquei atonita e meio paralisada no local por um tempo antes que os baristas corressem para me ajudar a limpar um pouco. Eles fizeram o possível e se certificaram de tirar tudo, então um grande agradecimento a eles por literalmente abandonando seus trabalhos para me ajudar, e até os outros clientes esperaram pacientemente enquanto eu tentava limpar tudo. Minhas roupas estavam todas pegajosas e nojentas e meu cabelo estava horrível, mas eu estava muito mais limpa quando terminei. Alguns dos outros clientes se certificarão de que eu estava bem e um deles me perguntou se eu queria chamar a polícia, o que eu fiz, e relatei Diane e Sharon. Eu registrei uma queixa contra elas, mas elas saíram com nada mais do que uma advertência e uma multa, porque isso foi apenas uma contravenção e não me causou realmente nenhum dano, a menos que você esteja falando das minhas roupas daquele dia, que não posso usar para trabalhar novamente por causa da mancha de café marrom que ficou na frente. No entanto, fizemos a denúncia e isso entrou no registro delas, então isso ajudará no caso. Shawn queria tornar isso público e postar sobre isso nas redes sociais para que mais e mais pessoas soubessem e se afastassem de Diane e também de sua mãe, mas mudou de ideia quando percebeu que eu só queria seguir em frente com isso sem mais discussões. Honestamente, aquele incidente me abalou um pouco, e parece bobo, eu sei, mas isso me fez pensar que se as coisas fossem piores, poderia ter sido algo mais sério do que apenas elas jogarem café na minha cara. Elas poderiam ter me machucado seriamente se quisessem, porque sabiam da minha rotina pelas redes sociais e conheciam meu endereço. Então isso poderia ter facilmente se tornado algo muito mais grave. Shawn e eu tivemos um ano financeiro decente, então já estávamos considerando nos mudar e agora, após o que aconteceu, definitivamente vamos nos mudar. Também estávamos pensando em ter filhos e vamos começar a tentar em breve, mas meus sogros nunca conhecerão meus filhos. Cortamos o contato com
com o pai de Shawn também, depois que ele se recusou a intervir mesmo após o incidente do café. Shawn teve uma grande briga com ele e depois também o cortou. Eu, por minha parte, estou aliviada por não ter que ver ou ouvir essas pessoas novamente.